Vamos colocar-nos em pé, irmãos, vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, somos muito agradecidos pela comunhão que temos contigo através de Jesus Cristo, uma bênção que nos vem como dádiva da tua graça, e nós somos agradecidos por tanto. Damos graças porque nos conduziste em paz até a tua casa aqui, onde se celebra teu nome, onde se estuda a tua palavra. Damos graças porque tu nos concedes esta bênção. E agora oramos pelos irmãos que ainda vêm, que o Senhor conduza em paz, e oramos por aqueles que não podem vir, alguns que estão enfermos, que estão nos vendo nesta hora através das redes sociais. Que o Senhor abençoe a todos igualmente. Pedimos também pelo teu servo, que é responsável pela ministração nesta noite, que tu uses na tua sabedoria, no teu poder, para que teu povo aqui e os demais que estão ouvindo, participando, sejam edificados. Sê conosco, Senhor, fala ao nosso coração agora. Pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos imediatamente passar a palavra ao nosso irmão reverendo Ludgero Neto, que vai nos trazer a meditação nesta noite. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. A próxima pode ser Filipenses, não tem problema não, mas hoje ainda não. Ok, presta o microfone um pouquinho para cá. Nós já fizemos a leitura na semana passada, nós estamos mastigando um pouquinho juntos essa carta, e eu quero que vocês, eu espero que vocês já tenham entendido qual é o objetivo final disso tudo. Nós fizemos 3 a 4 semanas, acho que 4 semanas em Jonas, e agora essa é a nossa segunda semana em Filemon. Qual é o objetivo disso? O objetivo final não é que eu dê todas as respostas e apresente todas as aplicações para vocês. O objetivo final é que vocês entendam que da mesma forma que é necessário que nós, os pastores, pregadores da palavra, leiamos, interpretemos e apliquemos quando ensinamos as Escrituras, todo crente precisa fazer o mesmo. E se há um distanciamento por questão de treinamento, de tempo, de investimento de vida, preparo de seminário, de outros cursos e da lida diária de um pastor, é necessário então que a gente apresente à igreja ferramentas simples para que todos possam atentar aquele texto e na sua leitura devocional diária, no seu estudo familiar, e no estudo em grupos, no estudo na igreja, nós possamos aplicar essas ferramentas simples, mas que elas são um molde para todos nós. Uma ferramenta simples, que é a ferramenta que nós chamamos, é um estudo bíblico indutivo, e nós usamos 3 desenhos, 3 sinais. Esses sinais são desenhos, ok? Uma lâmpada, uma interrogação e uma seta. A lâmpada é, você lê o texto, o que ficou claro para você. E essa é uma abordagem observativa. Ou seja, eu não quero que você me diga assim, aqui Jesus está ensinando as chaves do céu e tal, aqui é a teologia que João Calvino apresenta, aqui diria Agostinho. Não, isso é interpretação, ok?
A primeira abordagem da lâmpada é o que está claro para você. A segunda é uma interrogação, porque é uma tarefa das mais prazerosas do texto bíblico, é a de fazer perguntas ao texto. Nós fazemos em Filemão também. Então, quando você vê a lâmpada, olhe bem para quem são os personagens. É uma carta, não é? Não é uma narrativa histórica, como eu, lembrando da pergunta que a Nana fez lá em Jonas, a respeito de usar as mesmas ferramentas para todos os livros, eu vou respeitar o gênero literário, mas eu vou usar as mesmas ferramentas. Então, algo que deve chamar a nossa atenção aqui é quem escreve, para quem escreve. A respeito de quem escreve. E qual é o objetivo final de quem escreve. Isso faz com que você entenda melhor a carta. Então, quando eu vou perguntar para você qual é a lâmpada, o que ficou claro para você, eu preciso de dados de observação. Então, uma coisa que passa batido, quando nós falamos automaticamente, que essa é a carta de Paulo a Filemão. Aí na sua Bíblia tem isso como um grande título, como um título de um livro, dessa carta? Tem isso aí na sua Bíblia? Deixa eu dizer para vocês, não está no texto original. Se você for ler a respeito do texto original, essa carta é de quem? Quem é o autor? E aí eu vou dar a dica, quem são os autores da carta? Oi? Paulo e Timóteo. Ok? E eles escrevem a quem? Oi? Filemão, quem mais? A Filemão, depois de Filemão vem outra. Oi? Não, antes de Áfia vem outra aí. A igreja que se reúne em sua casa. Acraseado. Igreja é um grupo de pessoas. Essa carta não é particular a Filemão. Ela é para Filemão e para a igreja. Depois, quem mais? A irmã Áfia e a Arquipo. Ok? Paulo e o irmão Timóteo ao amado, à igreja, à irmã Áfia e a Arquipo. Então, quando eu perguntar para você da lâmpada, não me diga, eu percebo o amor de Paulo. Então, quando você for estudar a Bíblia com os outros, desafie as pessoas a mastigarem o texto com você, a perceber os detalhes. A pergunta é, faz diferença para você essas informações introdutórias que eu acabei de ressaltar? 1 Coríntios 6, abre lá comigo, por favor. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo haverá de ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês não constituem como juízes aqueles
que não têm aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Qual a relação deste texto de 1 Coríntios 6 com o que nós lemos na introdução da carta de Paulo a Filemon e da citação de quem escreve e de quem recebe a carta? Existe alguma questão entre irmãos que precisa ser resolvida nessa carta? Qual é essa questão? Quem são os irmãos que têm pendências um com o outro nessa carta? Onésimo e Filemon. É possível que haja uma dívida financeira entre um e outro? Sim. Tanto é que Paulo diz: eu de próprio punho escrevo, eu pagarei. Ok? Então, essa carta está tratando de resolução de um conflito entre aquele que era um escravo inútil, hoje é seu irmão em Cristo. Eu não era crente, agora me converti e me lembrei que há 10 anos atrás eu deixei lá no interior do Paraná uma dívida pendente. E sei que aquele homem lá do interior do Paraná, a quem eu devo, é meu irmão em Cristo. Eu procuro o reverendo Zé Alves e digo: reverendo Zé Alves, não tenho como pagar. Mas o reverendo Zé Alves e o conselho que tem me acompanhado nos últimos 2, 3 anos entendem que sou crente de fato, que aqui me converti, professei minha fé e tenho dado bom testemunho, que sou um homem simples, não tenho como pagar, mas entendem que faz parte do meu testemunho de conversão para a glória do reino de Cristo, e o conselho da igreja decide pagar a minha passagem, pegar um ônibus aqui 5, 6 dias até o interior do Paraná, ir me retratar com esse irmão que provavelmente é um presbítero da igreja presbiteriana lá do interior do Paraná, e o conselho diz, o reverendo Zé Alves escreve: meu irmão, nós somos colaboradores na mesma lida cristã, eu agora vou enviar o Ludgero Neto para o seminário, mas um seminarista não pode ter esse testemunho de que mesmo em sua vida pregressa, não convertido, deixou para trás uma dívida aí com o irmão. Então eu quero dizer, perdoa o irmão, o Senhor Jesus Cristo já lhe perdoou, mas se for necessário, o conselho dessa igreja que o ama, onde ele se converteu, sua vida foi transformada, onde ele é bênção e quer, entendeu a sua chamada ao ministério, diz: nós pagamos. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Mas ele não está fazendo de forma particular, ele está falando para a igreja. Qual é a relação com o texto de 1 Coríntios? 1 Coríntios, existiam pendências entre irmãos, e eles levavam para onde? Para transformavam as causas de forma cível, levavam para os juízes seculares. É pecado levar um irmão na justiça? Não. É pecado não cumprir Mateus 18 com esta pessoa que é seu irmão em Cristo, no seio da igreja em primeiro lugar. É isso que Paulo está dizendo. Não há nenhum sábio entre vocês, ou seja, quem são os sábios aqui que Paulo está citando? Os sábios são os que governam a igreja bem, os que zelam pelo bem da igreja, os presbíteros. E Paulo está convocando então uma assembleia da igreja. Ele, Paulo, está escrevendo o que escreve diante do testemunho de um presbítero, que é Timóteo, e está trazendo essa questão de Onésimo e Filemon para o seio da igreja, diante do juízo de um presbítero, que é Arquipo.
Isso é muito importante, meus irmãos. Nisso nós vamos começar a entender o tom da carta. Quando nós entendermos o tom da carta, quando nós lemos de volta as palavras da carta, se nós já temos aqui o tom da carta, por causa desse contexto textual e histórico, nós teremos uma facilidade maior de interpretar a carta. Interpretar não é tirar nenhum ensinamento místico daqui, mas é perceber o que está sendo dito para o benefício da igreja de Cristo, como o evangelho está sendo manifestado. Então, ao usar a lâmpada, diga para mim o que ficou claro no texto. As coisas que estão evidentes no texto são os passos de observação para que possamos caminhar com mais tranquilidade para a interpretação. Ok? A segunda figura, interrogação. Se você pudesse fazer uma pergunta ao autor do texto, qual seria? Ou seja, se você tiver 25, presta bem atenção naquela que você escolheria para fazer. Está entendendo? Escolhe com cuidado. Qual uma pergunta que seria realmente útil para a interpretação deste texto? Qual uma pergunta que faria virar uma chave para te ajudar a interpretar o texto? Ok? Então, faça perguntas a respeito do texto. Quais são as melhores perguntas? Basicamente assim, as melhores perguntas interpretativas são aquelas que te levam de volta para o texto. As melhores perguntas são aqui. Quando você fizer, todo mundo vai procurar no texto. Porque vejam, essa é uma ferramenta para você estudar, mas essa é uma ferramenta para você usar para ensinar a Bíblia para as pessoas que não leem a Bíblia. Filipe e o eunuco, né, da rainha Candace, né? Entendes o que lês? Aí ele, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Então, faça perguntas que faça você voltar para o texto. Ok? Ok? Então a pergunta que o senhor fez é: por que Onésimo antes havia sido inútil? Qual é a resposta? O que aconteceu para ele ter sido considerado inútil? Então qual é a resposta? Não. O que aconteceu antes para ele ter sido considerado inútil? Essa é a pergunta do presbítero Ronaldo. Presbítero Ronaldo, qual é a resposta? Não. Essa resposta se encontra no texto? Oi? Por quê, irmão? Então ajuda o presbítero Ronaldo, irmão Bosco. Ok, mas que ele se tornou útil, isso está no texto. Eu quero saber o que aconteceu para ele ter sido considerado inútil. Diz, irmã Heloísa. Mas isso está escrito que ele devia? Aonde está escrito isso? Ok, deve alguma coisa, mas lê o texto completo. E se, não diz que ele fez, ok? O texto diz que Onésimo era escravo de Filemão? Diz. Isso ele diz, eu lhe garanto. Muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Ok?
Ou seja, ele era escravo. Então, se você fez a pergunta, você já sabe onde está no texto. Essa está no texto. Mas ele estava, a gente sabe por causa do contexto histórico. Mas por que ele era útil a Paulo? Exato. Ou seja, Paulo podia ir e vir. Onésimo podia ir e vir. É útil alguém que pode ir e vir e ajudar a igreja, levar cartas e pregar e estabelecer novas igrejas e ajudar a elevar os recursos necessários para Paulo. Então Onésimo não era útil para Paulo. Então isso está no texto. Ok? Quem mais? Essa é uma boa pergunta a ser feita. Qual seria a dívida de Filemão para com Paulo? Porque o senhor não perguntou, o senhor está afirmando. O senhor está dizendo assim, eu acho que Filemão foi escravo de Paulo. Qual seria a dívida de Filemão para com Paulo? Isso é uma questão de autoridade. Paulo tem, isso é algo que nós não temos e deveríamos ter. Com respeito, com austeridade, com sobriedade, todos nós deveríamos ter plena liberdade de tratar dos assuntos necessários e convenientes à igreja e ao evangelho em qualquer contexto onde estivermos juntos com outros irmãos em Cristo. Isso é fundamental. Se nós temos um só batismo, um só Senhor e uma só fé, se o mesmo Espírito está habitando e governando o coração de todos, e nós somos guiados pela mesma palavra, nós deveríamos ter liberdade. E essa liberdade ainda deveria ser outorgada por quando carregássemos conosco uma carta de apresentação. Básico. O reverendo Zé Alves e o conselho da igreja convidem o pastor para vir falar aqui num aniversário tal, que eles mesmos não conheçam, mas o reverendo Augusto Nicodemos liga para o reverendo Zé Alves e fala assim, olha, foi meu aluno, confio, pastor da igreja tal, que você quer, excelente pregador, pode levar. Excelente carta de recomendação, não é mesmo, reverendo? E aí então, da mesma forma que Onésimo deve a vida a Paulo, Filemão também deve. E a vida aqui é simples. Tem a ver com o conceito da pregação do evangelho, da vida e geração, a quem gerei em algemas. Ou seja, os filhos da fé. Eu gerei em cadeias e você me deve a sua vida. Né? Então, prestem atenção no todo. Como esses temas são tratados pelo Novo Testamento. Isso é teologia bíblica. Você pega essas ideias do texto e vê como o Novo Testamento ensina essas ideias de uma forma contínua. Então, eu estou citando a igreja de Antioquia, eu estou citando o livro de Atos, eu estou citando da Nova Vida, de Importa-vos nascer de novo, estou citando João 3. Então, eu estou pegando todo o Novo Testamento e mostrando como o Novo Testamento ensina esses temas. E aí isso traz luz para a gente para ler essa carta. Ok? Agora aqui ele está falando sobre, ele está dando uma ideia de nova vida de Onésimo, né? Mas a dívida de vida de Filemão, os dois são devedores de Cristo. E se os dois são devedores de Cristo, eles indiretamente são devedores do ministério de Cristo através da igreja de Cristo, porque não existe ministério de Cristo fora da igreja de Cristo. E se eles são devedores da igreja de Cristo através do ministério da igreja de Cristo, eles são devedores do ensino dos apóstolos. Mas isso nós já estamos caminhando para uma pergunta muito mais interpretativa do que observativa. Ok? Fechando. Seta, que faz parte do texto, mas ela não exprime a ideia central do texto. Acho que semana que vem eu vou falar bastante para vocês. Acho que eu vou continuar em Filemão, tá, reverendo?
Aí quinta que vem eu vou falar sobre a grande ideia do livro, a grande ideia do texto, como a gente enxerga isso, tá? Porque as aplicações elas são resultado da grande ideia do texto. Não, de fato o texto está falando sobre como tratar conflitos. Aí a senhora tem isso, olha, por exemplo, eu acho que existe aqui muito além, o termo amor, ele não é o mais adequado. Não que negue o amor, porque Deus é amor. Mas aqui tem muito mais um senso de justiça real do que de amor. É outro atributo. Mesmo Deus, outro atributo. Chama a igreja como testemunha, diante da igreja de Cristo, apresenta-se o réu, né? Aquele que é a vítima, uma carta de defesa, e é um tribunal. E o juízo sábio para julgar entre vocês é o árquipo, né? Que é o pastor da igreja. Olha que interessante, é um tribunal. E é muito mais um senso de justiça. Faça o que é justo. Não está dizendo perdoe-lhe a dívida. Está dizendo, se a dívida existir, eu pago. Uhum. Mas ele diz, eu pagarei. Não é uma questão só de crédito, né? De falar assim, olha, o cara é tão querido. Não, eu pagarei. As setas, quem mais? Irmã Heloísa fez, quem mais? Isso é fantástico. Isso é fantástico. O texto fala muito de dívida. De alguém que foi inútil, que gerou uma dívida, que gerou um problema que deve ser tratado por toda a igreja reunida. Isso é um problema muito sério. O senhor concorda comigo, reverendo Zé Alves? Mateus 18 é simples, não é mesmo? Vai e procura o teu irmão. Se você convencer ele, ganhou um irmão, está resolvido ali. Quando que é tratado pela igreja? É terceira instância. Quando o caso é grave. Tratamento disciplinar da igreja local é pesado. Requer muita oração. Exige de nós há um desgaste para a igreja como um todo. E há uma figura muito forte, sim, minha sogra, dívida. Né? Isso é, sem dúvida, somos todos devedores. Mas a senhora só esqueceu de uma coisa. Cristo na cruz já disse, eu pagarei. Porque nós precisamos sempre aplicar. O evangelho ele é aplicado nessas duas realidades, da dívida e da graça, do juízo e da salvação. E o texto está completo no texto. Né? Nós não podemos nem ficar pregando para as pessoas salvação sem que elas reconheçam a dívida que elas têm diante de Deus, nem dívida para que elas entrem em desespero e não recebam a salvação. Ok? Mas não foi esse mesmo Paulo que disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não foi ele mesmo que diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo?
Então Paulo está demonstrando o caráter de Cristo. O Evangelho se revela aqui nesse texto exatamente pelo caráter do apóstolo Paulo. Cristo, olha, teologia bíblica, hein, irmão Nilson? Isaías 53, diz lá que o servo sofredor verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele se alegrará com a recompensa de muitos. Ali está falando sobre o servo que sofre para pagar a dívida de muitos, e que por aqueles por quem ele sofreu e pagou com sua própria vida, com seu sofrimento, com seu sangue e sua morte, ele lhes terá como recompensa. É a mesma ideia que está aqui. Isso que é teologia bíblica, você pega exatamente o mesmo ensinamento que está em textos totalmente diferentes. Ficou claro? Ótimo, irmãos e irmãs. Semana que vem, a gente vai falar sobre a grande ideia do texto e fazer as aplicações finais de Filemão. Então, novamente, caderno, e você vai ler esse texto e vai fazer para mim a lâmpada, a interrogação e a seta. Eu vou orar para que ninguém se esqueça. Até o pessoal aí de cima, viu? Vou cobrar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais tempo de estudo. Eu confesso ao Senhor que a grande alegria é estar aqui, pois se eu tenho a obrigação de ensinar, eu recebo a graça de aprender do Senhor, e isso é muito bom. Muito obrigado por tua palavra, por tua generosidade em compartilhar a tua palavra, pela liberdade que temos para estudá-la. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.